Olá, galera. Vamos para mais uma videoaula hoje sobre o tema Associação de Resistores em Paralelo, um assunto abordado no terceiro ano do ensino médio, muito importante no Enem, tá? Esses resistores, esses circuitos elétricos em série, em paralelo, misto, que a gente vai aprender semana que vem, é muito abordado no Enem, tá? Então, aqui para ilustrar a primeira parte do slide, eu coloquei aqui uma planta de uma casa com a sua respectiva parte elétrica, tá? Com as lâmpadas, com os aparelhos interligados, tá? Então parece bem complexozinho isso aqui, tá? E a gente tem que saber bem entender como que funciona essa associação de resistores em paralelo. E por que eu coloquei essa planta de uma casa? Porque o tipo de ligação que a gente faz na nossa casa, quando o eletricista, o engenheiro elétrico vai produzir essa planta com a parte elétrica, ele vai fazer sempre um circuito em paralelo. Tá, mas e o que é paralelo? Paralelo é quando os aparelhos funcionam de forma independentes. Então, se você for comparar com a aula passada, que é resistores em série, com agora a aula em paralelo, o em série, um aparelho funcionava dependendo do outro. Agora, esse aqui em paralelo, não. Cada aparelho funciona de forma independente, tá? Então, se você pegar lá na sua casa, ó, o eletricista puxa lá um fio neutro do padrão da CEMIG, um fio de fase. Então, ele vai passar eles de forma assim paralela e vai puxar sempre dois fios pegando um neutro e um base. Por quê? Porque aí você vai colocar eles em paralelo de que maneira? Vamos lá, a corrente elétrica entra pelo base, né? Aí desce, vai no aparelho, faz o aparelho funcionar e volta para o ponto A, que é o fio neutro. Então, mesma coisa aqui, ó. Esse aqui é a corrente elétrica vem, faz a televisão funcionar e retorna para o fio neutro. Então, você está percebendo que esses aparelhos, eles estão ligados de forma paralela de que maneira? De que maneira que cada um funciona separadamente, individualmente, ok? Então, a vantagem da gente ter um circuito paralelo é isso, a independência dos aparelhos na questão do funcionamento, tá? Diferente do em série. Porque se aqui fosse em série, igual eu falei para vocês na aula passada, já pensou você chegar no seu quarto, acender a lâmpada do seu quarto, acender todas as lâmpadas da casa? Né? Não faz sentido. Então, a ligação residencial elétrica de uma residência, de um prédio, do que for, de uma empresa, sempre tem que ser em paralelo, tá? Porque aí os aparelhos funcionam de forma independentes. Então vamos lá, galera. Bom, então o conceito eu já falei. Ligar um resistor em paralelo significa basicamente dividir a mesma fonte de corrente com ele, ou seja, a mesma tensão elétrica, de modo que a DDP em cada ponto seja conservada. Então o que quer dizer isso? Voltando aqui. Quer dizer que essa geladeira, se a rede elétrica é de 110 volts, quer dizer que essa geladeira vai estar submetida a 110 volts. Essa televisão está a 110 volts também. O ferro elétrico está submetido a 110 volts. Diferente do circuito em série que a gente estudou semana passada. Semana passada a gente viu que cada aparelho que você liga no circuito em série, eles vão dividir a tensão elétrica entre eles. Então lembra que eu falei que chegaria um ponto que não daria para ligar mais aparelhos no circuito porque não ia ter mais diferença de potencial, tensão elétrica suficiente para fazer todos funcionarem? Pois é, agora no em paralelo não. No em paralelo, como cada um funciona de forma independente, cada aparelho está submetido a uma tensão de 110 volts ou de 220, não sei, cada estado tem a sua tensão elétrica. Ok, gente? Então essa é a vantagem, que você pode ligar vários aparelhos que eles não vão provocar o que a gente chama de queda de tensão elétrica. Ou seja, eles não vão dividir a tensão elétrica entre eles, tá? Então por isso que é de grande importância a gente fazer um circuito em nossa casa, né, de instalação elétrica em paralelo. Então essa é uma outra vantagem também, tá? Então aqui, ó, a gente pode representar aqueles aparelhos que estavam lá, gente. A gente vai colocar eles assim, ó. R1 pode ser a geladeira, R2 o ferro, o R3 pode ser o... Ah, esqueci o que tá lá. Televisão, né? Então aqui pode ser televisão, geladeira, ferro, tá? Não importa. Só que você vai desenhar eles assim agora. Você vai entender o circuito assim. Você não vai ter bonitinho desenhado igual aquele anterior com desenho da televisão, desenho da geladeira. Vai vir assim, em forma de R1, R2 e R3. E você vai ter que observar o seguinte, que a corrente elétrica, ela vai ter vários caminhos para poder passar,
Diferente do circuito em série. Circuito em série, a corrente elétrica só tinha um caminho. Aqui não, em paralelo ela vai ter mais de um. Então vamos supor que aqui seja a bateria, aí o fio está levando a corrente elétrica aí está chegando aqui nesse ponto. Nesse ponto a gente chama de nó, ela vai se dividir entre corrente 1, corrente 2 e corrente 3, onde ela vai passar em cada aparelho, fazer eles funcionarem e depois vai juntar a corrente total aqui de novo e vai retornar para o polo negativo, tá? Então esse é um circuito em paralelo, onde a corrente vai se dividir, porque ela tem mais de um caminho para poder passar, tá? Aí você vai falar assim, a corrente vai dividir igual pelos 3 caminhos? Pode acontecer, mas nem sempre. Ela só vai dividir igualmente a corrente elétrica aqui caso os 3 resistores dos aparelhos sejam iguais. Então, se os resistores forem iguais, a corrente vai dividir igualmente. Aí, na hora que ela chegar aqui, ela junta na totalidade e volta para o polo negativo, tá? Então, esse é o conceito do circuito em paralelo, gente. Os aparelhos funcionam de forma independente, a corrente elétrica tem mais de um caminho para poder passar. Então, o que quer dizer isso? Que se um deles queimar, ou um R1, um R2, um R3, se um deles queimar, os outros continuam funcionando. Diferente do circuito em série. Se um queimasse, os outros não funcionavam, tá? Lembra disso, que a gente já estudou esse circuito em série semana passada. Então eu vou estar sempre comparando, por quê? Porque se você sabe o circuito em série, você sabe o circuito em paralelo, porque um é o contrário do outro, gente. Tudo que é no circuito em série, no circuito em paralelo é o contrário. Ó, vamos fazer uma comparação para você perceber. No circuito em série, a corrente que passava pelos aparelhos era igual. Aqui já é diferente, né? A não ser caso os resistores sejam iguais. Tá, então já são diferentes. No circuito em série, a tensão elétrica ela era dividida, né, em cada aparelho. Então o 110 volts lá ele era dividido em cada aparelho. Agora aqui no circuito em paralelo não. Todos os aparelhos funcionam com a mesma tensão elétrica. Tá? Então um é o contrário do outro. Se você sabe um, você sabe o outro. Bora lá então. Ó, aqui tem um desenho mais simples, mais fácil a gente entender com a ilustração. Ó, então a corrente elétrica saiu daqui, ela veio aqui, fez a lâmpada 1 funcionar e veio para cá. Aí, a corrente que dividiu aqui, ó, ela vai vir uma outra parte para cá, vai fazer essa lâmpada funcionar, vai vir para cá. A outra parte da corrente que dividiu aqui de novo, ó, ela vem aqui, faz essa lâmpada funcionar e retorna aqui. De maneira que na hora que chegar nesse ponto, a corrente elétrica vai ter que juntar de novo para poder retornar para o polo negativo, ok? Agora olha só aqui nesse desenho, eu tirei essa lâmpada aqui. Se fosse um circuito em série, as outras não funcionariam. Mas tratando-se de um circuito em paralelo, porque a corrente que passa aqui nem sempre vai ser igual a da de cá, então eles funcionam de maneira independente. Então a corrente que veio aqui, ó, aí uma coisa óbvia também, né, gente? A quantidade de corrente elétrica que vai sair agora da bateria é menor do que saiu de cá. Porque aqui teve que fazer 3 lâmpadas funcionar. Aqui só fez duas funcionar. Então a quantidade de corrente elétrica que saiu da bateria agora foi um pouquinho menor. Mas de todo jeito, foi o suficiente para fazer a lâmpada 1 funcionar, para fazer a lâmpada 2 funcionar. Então elas funcionam de maneira independente da terceira lâmpada. Então isso é uma característica do circuito em paralelo. Que os aparelhos funcionam de forma independente. Tá, galera? Bom, aí a gente vai aprender a calcular qual é a corrente que passa pela lâmpada 1, calcular a corrente que passa pela lâmpada 2, nós vamos aprender a calcular o REC. O que é o REC? A gente já viu na aula passada. REC é a resistência equivalente, é a resistência total do circuito. É você pegar a resistência de cada lâmpada, de cada aparelho que você ligou no circuito e substituir por apenas um. No circuito em série você fazia de um jeito, era só somar as resistências. E agora no circuito em paralelo? Como vai ser isso? Vamos ver. Então, primeiro vamos observar agora aquele desenho das lâmpadas de maneira diferente. É o que vai aparecer assim pra gente nos exercícios. Não vai aparecer bonitinho daquele jeito, tá? Então, vai aparecer. Observe que os resistores R1, R2 e R3 são alimentados pela tensão elétrica aqui, ó. Ou seja, tem uma bateria, tem uma tomada da CEMIG aqui que tem uma voltagem, 110 volts, 220 volts. Então, o que quer dizer? Como eles estão em paralelos com a bateria, quer dizer que cada resistor aqui, cada aparelho, está funcionando com a mesma voltagem. Por isso que a voltagem lá vai ser igual à mesma voltagem que está no aparelho 1, com a mesma voltagem, com a mesma tensão do aparelho 2,
com a mesma tensão elétrica do aparelho 3. Então, se aqui for 110 volts, eu posso falar que já de cara que o aparelho R1 está funcionando com uma tensão de 110 volts, que o aparelho na R2 está funcionando com 110 volts, e assim por diante, porque não tem queda de tensão elétrica no circuito em paralelo, tá? Agora, e como que a gente vai calcular a corrente? Como é que a gente sabe a corrente que saiu daqui para fazer os 3 aparelhos funcionar? Como que eu sei a corrente que tem que passar pelo R1 para fazer ele funcionar? Como que eu sei a corrente 2 que faz o R2 funcionar, tá? Então, a gente vai ter que observar e usar a primeira lei de Ohm, tá? Mas, por enquanto aqui, ele só quer que você observe que a corrente que saiu da bateria aqui da tomada é a corrente total. Então, esse aqui é o I total. Na hora que ele chega aqui, ele divide em 1, e 2 e 3. E na hora que ele vir aqui, as 3 correntes aqui, vai juntar novamente e vai voltar a corrente total para o polo negativo. Então, ele quer que você observe isso. É o que? A corrente total nada mais é do que a corrente que passou pelo aparelho 1, mais a corrente que passou pelo aparelho 2, mais a corrente que passou pelo aparelho 3, pessoal. Aí, agora, como que a gente calcula o R1, o I1, o I2 e o I3? É só você usar a primeira lei de Ohm aqui, U igual a R vezes I. Já vai ter o U, que vai ser aqui 110. Você vai ter o valor do R. Aí você descobre o I, a corrente que está descendo aqui. Aqui também, aplica a primeira lei de Ohm aqui. Você vai ter o R, você vai ter o U que vai ser igual, e você descobre o I2, e assim por diante, galera. Quer ver? Olha lá então. Então, a DDP de cada resistor é a mesma. Então, se a gente utilizar a primeira lei de Ohm, a gente descobre a corrente 1, a corrente 2 e a corrente 3 que está passando nos aparelhos, tá? E como a associação de resistores obtém uma resistência equivalente, tá? Como que a gente acha o REC? Como que a gente pega essas 3 resistências que está aqui e a gente substitui por apenas uma? Como que a gente faz isso no circuito em paralelo? É diferente do em série, gente. Então, o que a gente vai ter que fazer? Ó? Como as correntes, o I é a totalidade, como você já tem a corrente I1, que é fazendo V, que é a mesma U sobre R1, como que você descobre a corrente 2? É a mesma tensão por R2, tá vendo? Então, você vai cortar o V, o V, o V, vai sobrar 1 sobre Ré, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, ou seja, para a gente calcular o REC, quando o circuito for em paralelo, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó, tá? 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Vai depender de quantos resistores tiver no circuito em paralelo. Tá, e no caso a gente tiver 2 resistores apenas. Quando você tem 2 resistores apenas, para você descobrir a resistência equivalente é mais fácil. Você pode fazer o produto das resistências pela soma delas, tá? Só que você só pode fazer isso quando tiver 2 resistores. Se tiver 3, 4, 5, aí você tem que usar essa fórmula mais difícil aqui de fazer a continha, ok? Porque fazer produto pela soma dessa resistência é muito mais fácil, né, gente? Só que a gente só pode fazer isso caso for 2 resistores, tá? Bom, vamos continuar então. Agora começa os números com números para ficar mais fácil para a gente entender, ó. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 21 ohms estão associados em paralelos com uma pilha, né, com uma DDP de 100 volts. Então aqui é como se fosse a bateria fornecendo a corrente elétrica que vai vir aqui, vai passar aqui em cima, passar aqui embaixo, fazer os 2 aparelhos funcionarem e voltar a corrente total para cá. Como eles estão em paralelos, eu já sei que a tensão elétrica que esse aparelho utiliza é os 100 volts e já sei que a tensão elétrica que esse aparelho utiliza é os 100 volts também, porque não tem queda de tensão elétrica, tá? Então, letra A, qual que é a resistência equivalente? Como é que a gente acha a resistência equivalente? Como eu tenho 2 resistores no circuito, eu faço o produto pela soma deles. Ó, 5 vezes 20, 5 mais 20 deu 4 ohms. É como se eu pegasse esse circuito e substituísse por esse com apenas um resistor de quanto? De 4 amperes. Ok, galera? Bom, agora vamos para a letra B. A letra B fala assim, ó. Qual a intensidade da corrente em cada resistor? Então, você vai ter que descobrir a corrente que passa no R1, a corrente que passa no R2. Você vai aplicar a primeira lei de Ohm em cada aparelho, em cada resistor. I1 é igual a U sobre R1. Então, a corrente 1, U é 100, que é a mesma voltagem da bateria. O R1 vale 5, então deu 20 amperes passando aqui por cima para fazer esse primeiro aparelho funcionar. Tá, e quanto de corrente passou por baixo? Mesma coisa. 100, agora já que o resistor agora é de 20 ohms. 100 dividido por 20 deu 5 ohms. Você percebeu o seguinte, onde a resistência elétrica é menor, a corrente que passa por lá é maior. Tá vendo? Ó? 20 é maior do que 5. Então lembra que eu falei que a corrente não é elétrica, não é boba. Ela prefere passar em maior quantidade aonde a resistência elétrica for menor. Tá? Bom, aí vem a letra C. Qual que é a corrente elétrica total do circuito?
Uai, só você somar a corrente 1 e a corrente 2, 20 mais 5, então 25 amperes foi a corrente que saiu aqui da bateria e chegou nesse ponto e dividiu, 20 para cima e 5 para baixo. Então pronto, acabou o exercício. Não tem segredo, pessoal, é só lembrar das teorias do circuito em paralelo, que a tensão é igual para cada resistor, a corrente é diferente, tá? Mas tem que lembrar. Bom, vamos para o próximo. Na associação ao lado, o A é um aquecedor, tá? Então aqui um aquecedor, onde está gravado 200 watts e 100 volts. Ou seja, esse aquecedor tem que trabalhar com 100 volts para ele poder trabalhar com a potência de 200 watts. Caso você diminua ou aumente isso aqui, você altera a potência dele, tá? E o F é um fusível. O que é o fusível, gente? Fusível é aquela parte do circuito que protege o circuito elétrico. Então, esse fusível ele suporta no máximo 3 amperes, ou seja, tem que passar por dentro dele, antes de chegar no aquecedor, 3 amperes. Aí, se passar mais, ele vai queimar e não vai deixar o aquecedor funcionar, ok? Só que do jeito que está aqui, pessoal, nós vamos ter que ligar e ele vai perguntar assim, ó, calcule o menor valor de resistência elétrica de um resistor, ó. Ele vai ligar um resistor em paralelo com o aquecedor, tá? Porque se ele não fizer isso, gente, que na hora que a gente joga na fórmula da potência aqui, ó, potência igual a U vezes I, nós vamos descobrir o seguinte, que aqui, ó, que tá chegando, ó, potência igual a U vezes I. Então, a potência, a gente está descobrindo a corrente que está passando no aparelho. Ó, tá passando aqui no aquecedor 2 amperes. Como o fusível é de 3, ainda tá suportando, né? Ó. Então, pois acima desse valor, o fusível, né? O fusível queima. Então, ou seja, como tá chegando a corrente de 2 amperes no aquecedor e o fusível é de 3, então por enquanto ele não tá queimando ainda, tá? Aí, você ligando esse resistor em paralelo com o aquecedor, o que vai acontecer? A gente vai ter que descobrir que vai ter que passar 1 amperes aqui pelo resistor. Por quê? Porque você já passa 2 aqui pelo aquecedor. A gente acabou de calcular usando a fórmula da potência. Então, você pode passar 1 amperes aqui embaixo. Então, você vai deduzir que ó, a corrente total, então, que é 3, né? A corrente 1, mas a corrente 2. Então, você deduz que a corrente que está passando aqui no resistor, que é o I2, tem que ser de 1. Você estava na cara, tá? Aí ele está te perguntando qual é o valor da resistência aqui. Bom, como eles estão em paralelo, a tensão elétrica que o resistor está usando é a mesma do aquecedor. E o aquecedor não é 100 volts que ele está utilizando. Então, esse aparelho também tem que ser 100 volts. Aí eu vou aplicar a primeira lei de Ohm para ele, ó, para o resistor. R igual a U sobre I2, está pedindo a resistência do aparelho do resistor. Então, o é 100, a corrente que está passando por ele é 1. Então, eu tenho que ligar aqui um resistor de 100 ohms. Se eu ligar um resistor maior do que 100 ohms, ou menor do que 100 ohms, pode interferir na corrente total e pode danificar o fusível. Tá, galera? Bom, vamos continuar então. Na figura abaixo temos um circuito formado por 3 resistores ligados em paralelo. Tá? Determina o valor da resistência do resistor R. Então a gente não tem o valor da resistência do resistor R e nós não temos a corrente que está passando aqui embaixo no resistor de 15 ohms. Mas ele me deu a corrente total, que é 0,8. Por que eu sei que é a total? Porque se ela já passou por aqui, porque ela já juntou de novo as 3 correntes. E me deu a corrente que passa no resistor do meio. Então vai ficar fácil, olha aqui. Como eu sei a corrente que passa aqui no meio e eu sei o valor da resistência, dá para descobrir a tensão elétrica, o valor do U desse aparelho. Descobrindo o valor do U desse aparelho, eu descobri o dos outros. Por quê? Porque se eles estão em paralelos, lembra que eu falei que a tensão é igual para todos. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Ele pegou lá, ó, 20, usou primeiro U igual a R vezes I, aí o U ele estava descobrindo, o R é 20 e a corrente é 0,3, então deu 6 volts. Se aqui está usando 6 volts, aqui também usa 6, aqui também usa 6. Agora eu vou aplicar a primeira lei de Ohm para cada um. Ó. Se aqui vale 6 volts, eu tenho R que vale 15, dá para descobrir o I, ué. Olha lá, 6 é igual a 15 vezes o I. Então eu descobri que a corrente que passa aqui é 0,4 amperes. Tá, se a corrente que passa aqui é 0,4 e a que passa aqui é 0,3, gente, e o total é 0,8. Então, vamos lá. 0,4 com 0,3 é 0,7. Para o total de 0,8, que é a corrente total, quanto de corrente que passa aqui em cima, então, gente? 0,1, olha lá. 0,1. Então, você já tem o U, que vale aqui, que é 6 volts. Já tem a corrente que eu descobri, que é 0,1. Dá para descobrir o valor do R. Aplica a primeira lei de Ohm lá. Ó. Então, o U é 6, o R está procurando, a corrente que passou lá em cima é 0,1. Então, a resistência, 60 ohms. Tá?
Então não é difícil, você tem que ir raciocinando para ver o que dá para descobrir. Você está vendo que a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, a gente usa ela direto nos circuitos elétricos. Bom, agora vamos ver o próximo. No circuito abaixo, a corrente I, essa daqui, vale 2 amperes, a corrente total vale 2 amperes. Na hora que ela chega aqui, ela vai dividir em 1 e o 2. Aí o R1 vale 8 ohms, o R2 vale 2 ohms, tá? O que ele está pedindo para a gente fazer? Tendo como referência o esquema acima, determina o valor da corrente I2. Quanto que vale a corrente que desce aqui embaixo? Tá. Primeira coisa, o que eu fiz, gente? Descobri o REC. Porque se eu descobrir o REC, eu descubro ali, como eu tenho a corrente total, dá para descobrir o U total. Quanto que a bateria está fornecendo de tensão elétrica para esses dois aparelhos funcionar. Então, primeiro eu achei o REC, fiz produto pela soma, né? Descobri que o REC vale 1,6. Depois eu joguei na fórmula da primeira lei de Ohm, usando a totalidade, ou seja, o total, ao invés de usar U igual a R vezes I, eu usei o total igual a REC, que é a resistência total, vezes a corrente total que está passando por aqui, ó, que é o I. Então eu descobri o U. Como o REC é 1,6 e a corrente total já me deu falando que vale 2 amperes, então eu descobri que 3,2 volts é a tensão que a bateria fornece para cada um dos aparelhos funcionar. Aí agora ficou fácil, aqui é 3,2. Você já tem o valor do R2, que é 2. Dá para você descobrir a corrente que passa aqui, ó lá. Então eu descobri, ó. O então deu 3,2 aqui. O R2 a gente tem que é 2 ohms e a corrente 2 está procurando. Então deu 1,6, essa é a corrente que passa aqui. Se o total é 2 e está descendo 1,6 amperes, então quer dizer que aqui em cima está passando 0,4 amperes. Ele não te pediu, mas poderia pedir, a gente já teria encontrado também, tá? Agora uma questão teórica. Ó. Sobre um circuito que contém apenas uma associação de resistores em paralelo, é incorreto afirmar que a corrente total do circuito é igual à soma das correntes individuais? Claro, a gente acabou de ver isso, que a corrente total do circuito é a soma da corrente que passa em cada um dos aparelhos. B. A DDP de cada resistor sempre igual à tensão elétrica fornecida pela fonte? Claro, aqui não tem uma fonte aqui que não desenhou de 3,2 amperes, a gente não viu que cada aparelho funciona com 3,2? Então tá certo. Letra C. A resistência equivalente é sempre menor do que a resistência de menor valor do circuito. Então vamos lá. Quando você faz a resistência equivalente de circuitos em paralelo, você sempre vai encontrar um valor menor do que a menor resistência do circuito. A menor resistência não é 2? Então, o REC sempre vai dar um valor menor do que a menor resistência de todos os aparelhos ligados ao circuito, gente. Então, a letra C é verdadeira. Letra D. A corrente elétrica vai ser igual em todos os resistores? Não. A corrente só vai ser igual em todos os resistores caso os resistores tenham a mesma resistência elétrica, ok? Então, a letra D que é a resposta falsa. Agora, vamos para o próximo. Considere a associação de resistores aqui no circuito. Então, tem lá 3 resistores em paralelo com uma fonte de 120. Então, você tem que saber que aqui é 120 volts, aqui é 120, 120 ali. Isso vai ajudar a gente, porque ele quer a resistência equivalente do circuito primeiro. Tá, como a gente tem 3 resistores, eu não posso fazer produto pela soma. Aí eu faço 1 sobre EC, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, 1 sobre R3. Substitui aqui, tira o mínimo múltiplo comum de 10, 15 e 12, que dá 60. 60 dividido por 10 dá 6, 6 vezes 1, 6. 60 por 15 dá 4, 4 vezes 1, 4, 60 dividido por 12 dá 5, 5 vezes 1, 5. Aí depois você vai multiplicar em cruz, você vai descobrir que dá 4 ohms. Essa é a resistência equivalente, letra A já foi. Letra B, DDP de cada resistor. Uai, gente, se é um circuito em paralelo, cada resistor utiliza 120. Então, olha lá, no resistor V1 é 120 volts, aqui é 120, aqui 120, 120, olha lá. Letra C agora, qual que é a corrente elétrica em cada resistor? Quanto que vale o I1, o I2 e o I3? É só você aplicar a primeira lei de Ohm para cada um. Você já sabe que aqui é 120 volts, já sabe que aqui o R é 10, gente. Então você aplica a primeira lei de Ohm, lá, 120 por 10, então a corrente que desce aqui, 12 amperes. A corrente que desce ali, 8 amperes. A corrente que desce aqui, 10 amperes. Tá, e qual que é a corrente elétrica total? É só você somar, ué. Então, o I total é igual a I1, I2 e I3. Você calculou aqui agora, 12 mais 8 mais 10. Somando, você vai descobrir a corrente elétrica total do circuito, galera. Tá? Então, é muito fácil, galera. Não tem segredo nenhum. É só você saber da teoria do circuito paralelo, tá? Sobre as tensões que são iguais em cada aparelho, em cada resistor. Que a corrente vai dividir só de maneira igual só se as resistências forem iguais, tá? Então, tem que guardar isso aí.
Espero ter ajudado. Até a próxima videoaula com o circuito misto, pessoal. Semana que vem, circuito misto. Até mais.